leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Mestre, eu sei que o Senhor pode me salvar, eu acredito no Senhor, por favor, me cura na minha lepra, eu não aguento mais, Senhor, por favor. Sim, eu quero. Você está curado. Meu Deus! No mesmo instante, ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Agora que está curado, vá até o templo e peça que o sacerdote te examine. Depois disso, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Gibran, Jesus me curou, Gibran. Deus não come com lepra. Deus é meu disso. Ei, irmão, eu fui curado, irmão. Não tem mais lepra em mim. Fui curado, Felipe. Meu Deus é bom demais. Ô, Senhor amado, meu Deus. Conforme o vídeo que nos foi apresentado agora há pouco, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a primeira cura de um leproso feita por Jesus. É interessante que essa história ela é contada por 3 livros da Bíblia: Mateus, Marcos e Lucas. Mas o mais interessante ainda é que apenas em Marcos ele usa a frase Jesus profundamente compadecido daquela situação. E em outros livros ele se retirava para lugares solitários para orar. Então a gente pode ver que o leproso, após ele fazer totalmente o inverso que Jesus pediu que ele não fosse até os sacerdotes contar que ele foi curado e pediu para ele fazer os sacrifícios, assim como Moisés ordenava, esse leproso ele saiu a dizer a muitas multidões o milagre que aconteceu com ele. E depois disso ele foi até um lugar solitário onde ele podia orar. E o mais interessante ainda é que Marcos e Lucas usam uma frase que Mateus não usa, que é que o leproso colocou seu rosto em terra, ele se prostrou diante de Jesus, de joelhos. E ele diz aquela frase icônica: Senhor, eu sei que se tu quiseres pode me curar. E Jesus diz que ele queria curar o leproso, e ele se viu limpo de toda e qualquer mancha de lepra. O mais interessante é que a gente pode fazer um paralelo com a lepra e o pecado. O pecado, às vezes, ele preenche o nosso corpo assim como a lepra. Só que a nossa cura está unicamente na graça de Jesus. E devemos procurar ela diariamente para nos limpar das nossas feridas espirituais. O leproso, ele diz aquela frase: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar se quiser. Olhando por essa ótica, parece que ele duvida da capacidade de Jesus curá-lo. Quando na verdade, ao meu ver, parece que ele, como os leprosos tinham bastante discriminação com eles, bastante preconceitos, ele não saberia se Jesus iria realmente querer curá-lo de sua doença, por nojo ou por qualquer outro motivo. Então ele meio que duvidou de Jesus de certa forma. Mas no final, tudo deu certo, porque ele acreditava e sua fé foi maior do que sua dúvida. O texto-chave dessa semana, que se encontra em Marcos 1, 41 e 42, descreve um dos maiores atos de bondade de Jesus, que é quando ele tocou um leproso. Que nessa época era mais ou menos uma coisa muito impressionante, porque isso não acontecia naquela época, porque a lepra era uma doença assim, que não tinha cura. E imagina a cena descrita por Ellen White sobre a história desse leproso. Ele foi correndo até o Salvador e as pessoas, aterrorizadas porque essa doença era contagiosa, pegaram e recuaram. Muitos tentaram não deixar com que ele encostasse Jesus, mas mesmo assim ele ignorou todas e eles continuaram em frente. Com isso, chegando lá, ele simplesmente se ajoelhou e gritou a Jesus: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, sem demorar muito para responder as suas palavras cheias de esperança, ele acrescentou o toque nele e o curou e purificado. De tão feliz, ele saiu assim correndo para todo mundo. A lição de terça-feira fala sobre as curiosidades a ver com a história que a lição relata. Ela fala 4 curiosidades. A primeira é que a palavra compaixão, que vem do grego, significa que é sentir algo tão profundo que contorce que o seu intestino contorce e grita. Não faz muito sentido no começo, mas se você for parar para pensar em como Jesus se sentiu, capta bastante, porque ele se sente, imagina como ele se sentiu quando ele viu os pecadores sendo acusados, entendeu? Então, compaixão não é só sentir algo por alguém, é fazer algo. Jesus tinha pelo menos 2 motivos para que o leproso não espalhasse que foi ele que curou. O primeiro motivo era que se os sacerdotes que iam examinar ele soubessem que Jesus tinha feito o milagre, eles iam ter
uma imparcialidade em questão da avaliação dele, e isso traria sérios problemas para sua pregação. A segunda foi que, se ele falasse isso para todos, vários leprosos iam se aglomerar e os sacerdotes acusariam ele de transgredir as leis do sábado que Moisés deu. E então isso atrapalharia a sua pregação. A terceira curiosidade muito legal é que os mesmos sacerdotes que haviam acusado Jesus de transgredir as leis foi o que falaram para todo mundo que os leprosos estavam curados. Ou seja, foi uma reviravolta muito engraçada e muito legal na história de Jesus. A quarta e última curiosidade que a lição de terça-feira nos dá é que Jesus sempre tentava alcançar os sacerdotes e os fariseus que o repreendiam sobre as leis. E ele falando para que o leproso fosse até os sacerdotes para que eles o avaliassem, faziam com que ele, Jesus, se tornasse de bem com as leis e fazia com que os sacerdotes não pegassem, digamos, no pé dele. Embora a lepra não seja um problema tão notório como nos dias de Jesus, o significado da história se aplica perfeitamente a qualquer época. Você já se sentiu como se não pudesse orar pedindo perdão pelo algum grande erro que já cometeu? Lembre-se do receio inicial do leproso, se o Senhor quiser. O pecado faz com que desejamos nos afastar de Deus, faz com que hesitemos em pedir a sua ajuda e a falar com Ele. Ore a Deus com confiança em sua misericórdia pela salvação. O leproso saiu e contou a todos sobre o que Jesus tinha feito, mas não há nenhum relato, nem registro dele agradecendo a ele. Então, seja grato, agradeça a Jesus por querer e poder te salvar. Em alguns casos de cura, Jesus ele não concedeu a bênção imediatamente, como nós podemos ver em várias curas, vários milagres que Jesus fez. Só que o interessante é que por conta do apelo daquele leproso, apelo muito forte, Jesus veio e o curou ali de forma imediata. Só que Deus ele deseja que nós sejamos purificados por Ele, estar dispostos a ser transformados. O interessante é que o livro Libertador ele nos traz a seguinte informação, que aquele leproso ele tinha 3 obstáculos que poderiam ou não ser uma dúvida em curar ou não ser curado. É interessante que o primeiro deles era: até agora não havia nenhum leproso sido curado desde o tempo de Naamã, que era cerca de 800 anos atrás, de acordo com essa história. O segundo fato é que a crença popular ela dizia que se você estava com lepra é porque você sofria de uma maldição de Deus. E o terceiro fato é que pela lei cerimonial ali você não poderia se aproximar de ninguém, ou seja, Jesus Cristo ele não poderia ir até você e curar, mas não dizia o contrário. O fato é que muitas vezes a gente não precisa colocar coisas na nossa frente, obstáculos, eles podem até existir, só que o fato é, se você tem uma fé grande, como daquele leproso, se você acredita, como foi falado, você com certeza irá ser transformado, a sua vida vai ser mudada e o seu ser vai ser renovado. Bom, pessoal, a lição comenta que milagres como esse que nós vimos na história são meio difíceis de acreditar que podem acontecer hoje em dia. Mas a verdade é que Deus não apenas tem capacidade para isso, como Ele tem desejo de fazer essas coisas por nós. Os milagres que Ele faz nos ajudam a ter uma vida melhor. Muitas vezes, o que falta é que nós peçamos a Ele aquilo que nós estamos precisando. Fazendo nossa parte, Deus tem um enorme prazer em fazer isso por nós. Mas um ponto interessante é que o leproso pediu a Cristo purificação. Hoje em dia, nós também precisamos de purificação. Mas, no caso, não por uma doença qualquer, mas sim pela doença do pecado. Deus pede que busquemos santidade. E isso não quer dizer ser perfeitos. Algumas vezes as pessoas usam santidade num termo pejorativo. E isso acaba sendo algo ruim ou até inalcançável. Mas santidade para Deus não significa isso. Santidade é fazer de tudo para não errar e, quando errar, procurar voltar para os caminhos de Deus. Santo é aquele que é separado para Deus. E é isso que nós devemos procurar. É essa santidade que nós devemos correr atrás. Mas, às vezes é uma coisa muito difícil alcançar santidade. Mas, assim como o leproso pedia que Deus o ajudasse a se purificar de sua doença, nós também podemos pedir a Deus que nos ajude a nos purificar, a ser santos diante dele. A lição pede para que nós reflitamos sobre isso. Que tal hoje escolher ser santo diante de Deus? Peça a Ele isso
Ele vai te ajudar. Bom, então você entendeu. Esse rapaz aqui, teoricamente, foi curado, né? Você pode ser curado do pecado. Que Deus pode te curar. Você peça para Ele hoje. Eu vou pedir para Ele, junto com você, vamos fazer uma oração então para a gente terminar a nossa lição. Querido bom Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem poder contra tudo que é mal, contra o pecado, Senhor. O Senhor tem poder de nos limpar por dentro. Que hoje o Senhor possa nos limpar, Senhor. Essas bênçãos pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem. Até semana que vem.